osteíris deformante, contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiências adquirida, outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. Artigo 2º. Deverá ser destinado 10% dos assentos disponíveis nos locais de espera de atendimento ao público para as pessoas mencionadas no artigo 1º. Parágrafo 2º. Os assentos de que se trata este artigo serão diferenciados dos demais através de cor distinta a ser definida pela administração municipal. Parágrafo 2º. Nos locais onde a administração pública não dispuser de assento para espera do público, deverá ser oferecido assento em número suficiente para atender as pessoas mencionadas no artigo 1º de forma confortável, devendo ser identificado como específicos para as pessoas mencionadas na presente lei. Artigo 3º. Nos processos e procedimentos administrativos no âmbito da administração pública, direta e indireta, que tenham como parte ou interveniente as pessoas mencionadas no artigo 1º, estas terão prioridade nas tramitações processual. Parágrafo 1º. A pessoa interessada na obtenção do benefício previsto nesse artigo deverá requerê-lo à autoridade administrativa a que se encontra vinculada ao processo, através do preenchimento de formulário próprio, juntando prova de sua condição para atendimento prioritário. Parágrafo 2º. A prova da condição de atendimento prioritário poderá ser feita por qualquer documento hábil, como identidade civil, carteira nacional de habilitação, carteira de nascimento, certidão de nascimento, certidão de casamento, carteira de passe livre para idosos, emitido pelo órgão municipal competente, atestado o laudo médico, dentre outros comprovantes as condições do requerente. Parágrafo 3º. Os processos administrativos de que trata o presente artigo deverão ser obrigatoriamente identificados através de etiqueta específica com os seguintes dizeres: tramitação preferencial de número. Artigo 3º. Caso haja a morte da pessoa beneficiada por esta lei, a prioridade não cessará, estender-se-á em favor do cônjuge, companheiro ou companheira com união estável, devidamente comprovada. Parágrafo único. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado as disposições em contrário. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus, 7 de novembro de 2017, vereador Aldemir Santos Almeida. Em discussão, o projeto de lei de número 123 do vereador Aldemir Santos Almeida. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por esse encontro. Aprovado por unanimidade dos presentes. Segunda votação, redação final em bloco. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por esse encontro. Aprovado por unanimidade dos presentes. Vereador Ivo. Vereador JM. Vereador César Porto. Projeto aprovado. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, emissão de parecer acerca da legalidade e possibilidade de aprovação do projeto de lei de número 132 de 2017, que disciplina o exercício de atividade de guia de turismo no município de Ilhéus. Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre vereador Antônio Raimundo Santos Matos, que disciplina o exercício de atividade de guia de turismo no município de Ilhéus. A propositura reúne condições de prosseguimento. O projeto pode prosseguir em tramitação, eis que, elaborado no exercício da competência legislativa desta Casa, o projeto não cria serviço específico, não organiza prestação de serviços públicos de interesse local, bem como não organiza serviço administrativo, na medida em que só disciplina o exercício da atividade de guia de turismo no município de Ilhéus, sem contudo criar ônus continuado e nem interferir na sua forma
ou funcionamento, hipótese em que a iniciativa seria privativa do chefe do Poder Executivo, artigo 14 da Lei Orgânica Municipal e artigo 30 da Constituição Federal. Assim, após detalhada análise aos autos do processo, vislumbra que a matéria supracitada está esculpida de legalidade ou constitucionalidade, recomendo a aprovação pelo colégio plenário ao parecer. Em discussão, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final do Projeto de Lei 132. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Que número é esse projeto? Por que está citando meu nome? O exercício da atividade guia de turismo. Mas aqui dá meu nome. Aqui o projeto é de Ivo. Aí, pede. Projeto de Lei número 132 de 2017, disciplina o exercício de atividade de guia de turismo no município de Ilhéus. Artigo 1º, fica disciplinado nos termos desta lei o exercício da atividade de guia de turismo, sem prejuízo do disposto em normatizações federais, inclusive na Lei Federal de número 8.623, de 28 de janeiro de 1993, no Decreto Federal de número 946, de 1º de outubro de 1993, na Deliberação Normativa de número 426, de 4 de outubro de 2001, do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, e na Portaria de número 27, de 30 de janeiro de 2014, do Ministério do Turismo. Artigo 2º. É responsabilidade do guia de turismo. Inciso 1º, manter boa aparência e postura profissional. Inciso 2º, promover o turismo, divulgando opções turísticas, sugerindo outros roteiros e passeios adicionais. Inciso 3º, será ético ao recomendar a utilização de serviço turístico local, pontos de compras ou passeios adicionais. Inciso 4º, promover a integração do turista ou consumidor com o meio ambiente. Inciso 5º, orientar o turista, visando o seu bem-estar e a sua segurança. Inciso 6º, apoiar idosos, crianças e pessoas com deficiência, estabelecendo paradas específicas. Inciso 7º, respeitar os limites de relacionamento pessoal, usando linguagem e tramitação apropriada. Inciso 8º, atuar em situação de emergência, identificando e providenciando alternativa. Inciso 9º, operar equipamentos de forma técnica e responsável. Inciso 10º, prática de recursos de reciclagem e aperfeiçoamentos realizados pela Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com órgãos e entidades ligadas ao setor. Artigo 3º, o guia de turismo deverá observar os seguintes itens de conduta ambiental. Inciso 1º, respeitar o plano de monitoramento do impacto da visitação e o número ideal de usuários estabelecido para as atividades e atrativos turísticos. Inciso 2º, evitar que seus guias joguem lixo nos locais utilizados, responsabilizando-se pelo seu recolhimento e dando-lhe destino final adequado. Inciso 3º, evitar que se coletem ou se retire flores ou plantas silvestres dos ambientes visitados. Inciso 4º, evitar que se agrida a fauna regional. Inciso 5º, não colocar e evitar que coloque qualquer tipo de propaganda ou anúncio nas margens ou nos leitos dos rios, nas árvores, nas pedras, nas trilhas e nos caminhos, salvo com autorização expressa do órgão público competente. Inciso 6º, denunciar qualquer ação de depredação ambiental com caça, pesca ilegal e desmatamento irregular. Inciso 7º, respeitar o ambiente, evitando fazer barulho e contribuindo para a diminuição da poluição sonora. Inciso 8º, não cortar e evitar que se cortem galhos e árvores desnecessariamente. Artigo 4º, respeitada as diferenças operacionais, o guia de turismo deverá fornecer as seguintes informações aos turistas ou consumidores:
Primeiro, inciso 1º, dados gerais sobre os atrativos e as atividades a serem realizadas, incluindo qual o seu grau de dificuldade e a sua classificação. Inciso 2º, dados sobre os aspectos ambientais e turísticos do local visitado. Inciso 3º, durante a extensão do percurso. Inciso 4º, tipo de vestuário necessário. Inciso 5º, serviços incluídos no pacote. Inciso 6º, instrução sobre técnica e uso de equipamentos inerente às atividades e aos atrativos. Inciso 7º, instruções de segurança e de resgate. Inciso 8º, instruções sobre compromissos ambientais e sustentável. Artigo 5º, fica obrigatório a presença de guia de turismo em viagens organizadas por empresa de turismo e em veículo de turismo que se originem no município de Ilhéus ou que se destinem. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto no capítulo deste artigo, considera-se veículo de turismo o que se destina à atividade de visitação cultural, histórica, intelectual, religiosa e de interesse comum das pessoas transportadas, identificada por meio conforme portaria de número 130, de 26 de julho de 2011, do Ministério do Turismo. Parágrafo 2º. As exigências da presença de guia de turismo no interior dos veículos será fiscalizada pelo órgão competente do município de Ilhéus. Artigo 6º. Em caso de descumprimento ao disposto no artigo 5º desta lei, fica o infrator sujeito às seguintes sanções. Inciso 1º, notificação no primeira incidência. Inciso 2º, multa de R$200 em caso de reincidência. Inciso 3º, multa de R$400 em caso de segunda reincidência. Inciso 4º, cassação do alvará de localização e funcionamento em caso de terceira reincidência. Parágrafo único. As sanções estabelecidas neste artigo serão aplicadas após processo administrativo, no qual se assegura ao acusado ampla defesa. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, 14 de novembro de 2017. Vereador Ivo Evangelista. Em discussão, o projeto de lei número 132. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Segunda votação é redação final. Segunda votação. Segunda votação. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Redação final. Vereador Adoc Aldemir Almeida. Vereador Jefferson Moraes. Vereador César Porto. Aprovado por unanimidade. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Assunto: emissão de parecer acerca da legalidade e possibilidade de aprovação do projeto de lei número 147 de 2017, que institui o Programa Municipal de Padronização dos Pontos de Ônibus a fim de promover políticas urbanas para a mobilização e o bem-estar do usuário do sistema de transporte coletivo. Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre vereador Aldemir Santos Almeida, que institui o Programa Municipal de Padronização dos Pontos de Ônibus a fim de promover políticas urbanas para a mobilidade e o bem-estar dos usuários do sistema de transporte coletivo. A propositura reúne condições de prosseguimento. O projeto pode prosseguir em tramitação, eis que, elaborado no exercício da competência legislativa desta Casa, o projeto não cria serviço específico, não organiza a prestação de serviços públicos de interesse local, bem como não organiza serviço administrativo, na medida em que só o institui o Programa Municipal de padronização dos pontos de ônibus a fim de promover políticas urbanas para a mobilidade e do bem-estar dos usuários do sistema de transporte coletivo, sem contudo criar ônus continuado e nem interferir na sua forma ou funcionamento, hipótese em que a iniciativa seria privativa do chefe do Poder Executivo, artigo 14 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 30 da Constituição Federal. Assim, após detalhada análise aos autos do processo, vislumbra-se que a matéria supracitada está esculpida de ilegalidade ou constitucionalidade. Recomendo a aprovação, pelo qual do plenário é o parecer.
Em discussão, parecer da Comissão de Legislação e Justiça para o projeto de lei de número 147. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de lei número 147, 2017, institui o Programa Municipal de Padronização dos Pontos de Ônibus a fim de promover políticas urbanas de mobilidade e o bem-estar dos usuários do sistema de transporte coletivo. Artigo 1º. Institui o Programa Municipal de Padronização dos Pontos de Ônibus para os abrigos de pontos de ônibus do município de Ilhéus, tornando-os mais orgânicos e funcionais aos usuários do sistema de transporte coletivo. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera-se usuário do sistema de transporte coletivo do município de Ilhéus o cidadão que faz uso do mesmo para deslocar-se entre os bairros, vilas, distritos, comunidade de Ilhéus e entre municípios circunvizinhos. Artigo 2º. O Programa Municipal de Padronização de Pontos de Ônibus tem como principal diretriz proporcionar bem-estar e segurança aos cidadãos que necessitam utilizar os espaços dos pontos de ônibus. Parágrafo único. A estrutura padronizada deverá ter cobertura suficiente, local para esperar sentado, iluminação, calçamento, antiderrapantes, bem como vedação nas laterais e parte de trás, a fim de proteger os usuários dos intempéries climáticos. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus, 28 de novembro de 2017. Vereador Aldemir Almeida. Em discussão, projeto de lei de número 147. Eu quero só chamar a atenção, não em relação ao projeto, vereador, mas o líder do governo já não encontra aqui agora com a gente.